Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos aqui com o propósito de lecionar a lição de número 12, ainda do primeiro trimestre de 2020, a raça humana, queda, origem e redenção. A lição de número 12, ela tem um tema, Jesus, o homem perfeito. Vamos já de início, para nós ganharmos tempo, no texto áureo da lição. O texto áureo é em Lucas, capítulo 2, e o versículo 52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática diz assim: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus é igual ao Pai, semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Leitura bíblica em classe, Lucas capítulo 2 e o versículo 40 até o 52, que diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiu a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Versículo 44. Pensando, porém, eles que viram de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e desconhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhes sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Versículo 50. E eles não compreenderam as palavras que lhe diziam. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era ali sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E cresceu Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e com os homens. O objetivo geral dessa lição é clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Homem, 100% homem e 100% Deus. Nós vamos abordar 3 tópicos, bem resumido. O primeiro tópico é expor a divindade de Jesus. O segundo tópico é explicar a humanidade de Jesus. E o terceiro tópico é assinalar a perfeição de Jesus. Já de início, vamos entrar na nossa introdução, para nós ganharmos tempos. Nós estamos aprendendo hoje a lição de número 12, né? É uma lição bastante cristológica, né? Porque tem como tema Jesus Cristo, o homem perfeito. E o tema principal aqui é Jesus Cristo. O nome desse estudo seria chamado de Cristologia, né? Eles estudam na teologia uma matéria como essa chamada de Cristologia. E é isso que nós vamos entrar agora, na nossa introdução, para nós ganharmos tempo. A introdução, ela diz o seguinte: enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como o Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus como o ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Bom, meus irmãos, nós aqui já de início, nós vamos, como eu já falei, nós vamos estar tratando sobre Jesus, o homem perfeito. A lição passada a gente viu o homem do pecado, a pessoa em que Satanás vai pegar e usar e dar o nome de anticristo, ou o homem do pecado.
ou qualquer outro nome, como se diz a segunda epístola de Tessalonicenses. O apóstolo Paulo dá vários nomes para esse homem do pecado, né? Ou o anticristo, ou a besta, enfim. Nós aprendemos essa lição. Mas hoje nós vamos aprender, falar sobre Jesus Cristo, o homem perfeito. Ou ao contrário da lição que foi ensinada na lição passada. Vamos lá. Tópico primeiro. Jesus, verdadeiro Deus. Meus irmãos, antes de mais nada, nós temos que aprender uma coisa. O Senhor Jesus, ele possuía duas naturezas. Ele era 100% homem e 100% Deus. Essas duas naturezas, ela não era uma visível e a outra invisível. As duas eram bem aparentes no seu ministério terreno. E vamos entrar aqui, ele era 100% homem e 100% divino. Isso a gente vê claramente nos evangelhos, nos 4 evangelhos, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Subtópico primeiro desse tópico é sua eternidade com o Pai. Meus irmãos, Isaías 9,6, ele fala uma profecia onde diz o seguinte: o menino nos nasceu e o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o nome dele é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte e Pai da Eternidade. O que eu quero destacar aqui é que ele é Pai da Eternidade. Nós estamos falando da natureza divina de Jesus Cristo, e aqui nesse subtópico, falar da sua eternidade com o Pai. Então, Jesus Cristo era, é e sempre será eterno. Segundo Isaías, capítulo 9, e o versículo 6. E muitos versículos que destacam a sua eternidade. Como, por exemplo, o capítulo 1 de João. João começa com uma poesia muito linda. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse versículo ele destaca muito bem a eternidade de Jesus Cristo. Então vamos lá, provando que Jesus era eterno. Subtópico 2. Seus atributos, grandeza e perfeição. Irmãos, faltaria tempo, né, se fosse para falar aqui dos atributos de Jesus Cristo. A gente prolongaria muitas horas e horas, mais horas, para poder falar dos seus atributos. Mas aqui eu queria destacar 3 atributos exclusivamente de Jesus Cristo, do 100% Deus, né, que estava sobre o homem perfeito, que era Jesus Cristo. Esses 3 atributos aqui. Ele era onipresente. Jesus Cristo, ele era onipresente. Em seu ministério terreno, a gente percebe que ele tinha esse poder, segundo Mateus, capítulo 28, e o versículo 20. Você não está em casa, se quiser abrir Mateus, capítulo 28, e versículo 20. Ele era onipresente. Segundo, ele era onisciente. Ele sabia todas as coisas. Ele conhecia todas as coisas. Talvez você já deve ter lido quando Jesus ele conversava com alguém e o texto diz: e conhecendo o seu coração, e conhecendo o seu pensamento, conhecendo o que ele ia fazer, o que ele estava fazendo. Ou seja, provando que Jesus era onisciente, conhecia até o íntimo que as pessoas pensavam. Vamos lá, além disso, ele era também onipotente. Jesus, não precisa nem falar, ele tinha todo o poder, ele tinha todo o poder estava nas suas mãos, e ele era onipotente e tinha todo o poder. Como eu posso saber disso? Como eu posso provar isso? Simples. Ali Jesus, quando ele ficou extremamente famoso, vamos falar assim, em uma linguagem mais atual, um número muito grande o seguia. Para quê? Uns para ser curado, outros para levar parentes, outros para o segui-lo, outros porque tinha recebido a cura e estava ali mostrando a sua presença em um ato de gratidão. E isso aglomerava muita gente para com
ao lado de Jesus. Então, e ali ele fazia muitos sinais, prodígios, ensinava a palavra, provando que ele era onipotente. Então aqui a gente já vê esse subtópico, né? Falar desses 3 atributos, que estava bem aparente no seu ministério também. Vamos lá, subtópico 3. Esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. É muito importante frisar isso aqui. Ele esvaziou da sua glória e não da sua divindade. Jesus Cristo, vocês lembram que eu falei no início que ele era 100% Deus e 100% homem. No seu ministério, ele tinha momento que ele se manifestava como Deus, falava como Deus, e tinha momento que ele falava como homem. Aqui, ó, Filho de Deus não se esvaziou da sua divindade, mas sim da sua glória. Filipenses capítulo 2, Paulo ele vai explicar algo bem interessante, dar um exemplo sobre humildade. Paulo começa dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes vaziou da sua glória, né? Então aí a gente já percebe. O que é esvaziar da sua glória? Simples. Jesus, ele saiu do cenário em que envolvia. Qual era o cenário do verbo de Jesus? Era o céu de glória. Aquele que Isaías, no capítulo 6, ele presencia. É aquilo que Jesus se esvazia. Mas Jesus ele não se esvazia de maneira nenhuma, hora nenhuma, do seu poder. Tanto é que quando precisava, ele se manifestava o seu poder sobre a natureza, sobre os homens. E, enfim, de várias maneiras, Jesus Cristo ele manifestava o seu poder, provando ali a sua divindade. Vamos lá. Então aqui a gente conclui, né, o nosso tópico primeiro, falando sobre a divindade de Jesus Cristo, do 100% Deus. Agora vamos falar sobre o tópico 2, vamos falar sobre a sua humanidade, né? Jesus Cristo como 100% homem. Vamos lá. Eu quero aqui já entrar no subtópico 2, que é Jesus Cristo estava no seio do Pai. Jesus Cristo estava no seio do Pai. Vamos lá. Antes da sua encarnação, o Senhor Jesus já achava-se no seio do Pai. João, capítulo 1, e o versículo 18. Meus irmãos, aqui o que eu quero destacar é simples. Eu quero resumir esse subtópico aqui falando do amor de Deus. Deus, ele percebe que o ser humano se afastou tanto do céu, se afastou tanto da sua presença, que Deus ele envia Jesus. Jesus ele é a materialização do amor de Deus. Ou seja, ele é uma escada para Deus se aproximar do homem e o homem se aproximar de Deus. E aqui, Jesus Cristo ele resume Deus. Ou seja, deixa eu ser mais claro. Jesus Cristo ele é a pessoa para Deus se revelar ao homem. Então o que eu vejo? Eu vejo o amor de Deus. Apesar do ser humano caído, apesar de nós ser rejeitado, né? Apesar de nós ter cortado os laços ali do Éden, ali chamado de natureza adâmica que corre nas nossas veias, apesar de tudo isso, Jesus Cristo, ele nos amou primeiro. Ele ligou novamente. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Glória a Deus por isso. Amém? Então aqui eu vou entrar já no subtópico 2. Subtópico 2 é profetizado no Antigo Testamento. Profetizado no Antigo Testamento. Essa profetização aqui de Jesus, ela é algo bem aparente, porque se a gente fosse estudar, né, as profecias que contêm o nome de Jesus Cristo no Antigo Testamento, a gente estudaria Gênesis a Malaquias. Malaquias, o Pentateuco inteiro, os profetas, os livros poéticos, Salmos, enfim, tem muitos versículos, profecias, tratando de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Aqui revela duas coisas nesse subtópico aqui.
no Gênesis, no capítulo 3, o versículo 15, ele revela que ele é a semente da mulher. E em Malaquias, no capítulo 4 e o versículo 2, se você quiser abrir na sua casa, ele é chamado de o sol da justiça, né? Então, se você quiser dar uma analisada mais sobre Jesus em cada livro, eu acredito que você pode ter acesso. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Por que Jesus ele é considerado o tema principal das duas alianças, a de Abraão e a de Davi? É simples de responder. É porque Abraão brota a nação de Israel. Deu para ser mais claro? E Davi, no capítulo 7, ele recebe uma promessa do pai, né, dizendo que o trono dele não teria fim. O que Deus, no capítulo 7 de 2 Samuel, queria dizer com isso? É porque ele já estava vendo Cristo. Cristo viria, né? Ele seria chamado Jesus, o filho de Davi, e do povo de Israel, né? Nascido ali de Abraão. Então aqui a gente já percebe que ele foi profetizado e bem esclarecido no Antigo Testamento, né? Eles não estavam alheios, eles não estavam enganados. Então vamos entrar agora no subtópico 3, para nós fechar o tópico, para nós quase fechar o tópico 2. Subtópico 3, ele é a encarnando no Novo Testamento. Encarnado no Novo Testamento. Vamos lá. Sentiu nossas dores, incômodos, teve fome, sede, no jardim da agonia expressou profunda tristeza. Meus irmãos, falar da humanidade de Jesus e não prová-la é inútil. Eu quero falar que Jesus ele foi homem, 100% homem, em seu ministério terreno. Ele teve um corpo como o meu e como o seu, de carne. Ele teve uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Como eu posso provar isso? Simples. Jesus, no início do seu ministério, ele teve fome, provando ali que ele necessitava de alimento para manter o seu corpo físico. E mais na frente a gente pode ver também a tristeza que Jesus sentiu no jardim do Getsêmani, um dia antes de ser crucificado. A tristeza, irmãos, revela apenas algo interessante. A tristeza ela revela a humanidade de alguém, né? Se eu me entristeço, é porque eu sou homem, sou frágil. E Jesus sentiu tristeza. Ele sentiu também agonia, né? Jesus sentiu sono, né? Quando Jesus ele vai atravessar para o outro lado do mar, e ele vê ali o seu corpo enfraquecer por causa da falta do alimento, sono, e ele sentiu a necessidade, por isso ele entra no barco e dorme, né? Então ele é encarnado 100% homem no Novo Testamento, tendo fome, sede, agonia, tristeza. O que nós sentimos, Jesus sentiu. Glória a Deus por isso. Por que a gente pode glorificar a Deus por isso? Porque o homem, Deus no seu trono, ele quis entender como era o homem. Então Jesus Cristo, ele é exatamente isso. Vamos lá para o subtópico 4, do tópico 2. Subtópico 4 é: Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Algo interessante aqui para ser destacado, né? Jesus nasceu na plenitude dos tempos. O que Paulo queria dizer com isso? Paulo falando ali aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4 e o 5. O que o apóstolo Paulo ele queria dizer? Ele queria dizer, irmãos, que Jesus ele não nasce de qualquer maneira. O Filho de Deus, ele não nasce em qualquer tempo. Ele não nasce em qualquer época. Ele não nasce em qualquer década. Ele não nasce em qualquer período. Ele nasce mesmo na época em que Deus o preparara. Você percebe ali quando Adão e Eva pecaram,
Deus se apresenta, né? A sua voz apresenta ali, dando castigo a Adão, a Eva e a serpente. E ele disse que da semente da mulher ia nascer um, para pisar, esmagar a cabeça da serpente. E era interessante, irmãos, que Jesus poderia ter trazido Jesus àquele momento ali. Jesus poderia ter, Deus poderia ter trazido Jesus àquele momento, né, naquele cenário, para redimir o homem. Mas Deus não fez isso. Deus preparou o cenário, criou uma nação para vir ele. Separou uma virgem, trouxe várias profecias, encarregou diversas coisas, trouxe algo bem esplêndido para que o Filho de Deus viesse a ser encarnado. Não era em qualquer momento. Então, ele não nasce. Aqui, ó, em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos, cultura, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. É interessante Deus criar um povo com um propósito de vir o Messias. Lógico que tem muitos propósitos, né, de Israel vir à existência, mas um dos propósitos interessante era de o Messias vir através daquela nação. Deus aperfeiçoar aquela nação para o Messias vir. Amém? Então aqui eu vou fechar aqui o tópico 2, para nós entrar no tópico 3. O tópico 3 é Jesus, o homem perfeito. O homem perfeito. Jesus Cristo, ele foi um homem perfeito. Isso é indiscutível. Quem lê e conhece a história de Jesus, quem se aproximou dos manuscritos em que está contido a história de Jesus, não vai ver nele falha, não vai ver ele falando demais, não vai ver ele mentindo, não vai ver ele fazendo algo que não era para fazer, algo que desagradava o Pai. Você não vai ver isso. Subtópico primeiro, a humanidade de Jesus. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir as carências humanas. Nem transformou pedra em pão, nem fez brotar água da rocha para aliviar sua fome e sede. Meus irmãos, eu acho muito interessante isso aqui, aprender. É muito interessante nós analisar que no capítulo 4 de Mateus, Jesus ele foi tentado por Satanás, né? Jesus naquele momento ali, ele nunca deixou de ser homem e nunca deixou de ser Deus. E ele poderia muito bem usar a sua divindade para alimentar o corpo físico, né? E mesmo ele sendo provocado, mesmo ele sendo incitado a fazer isso, como Satanás o incitou, o tentou para fazer isso, ele não fez, né? Ele rebateu com a palavra, né? Ele diz, nem só de pão vive o homem. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, nunca usou a sua divindade para suprir a sua humanidade. Então aqui já prova que ele era homem perfeito. Vamos lá. Subtópico 2. Subtópico 2, né? Que é Jesus, o último Adão. Jesus, o último Adão. Adão triunfou no deserto e no Calvário. Irmãos, a analogia, né, o paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão é criado pelo apóstolo Paulo. Criado não, inspirado pelo apóstolo Paulo, através do Espírito Santo. O apóstolo Paulo ele traz essa pregação linda quando ele vai escrever aos romanos, aos crentes que estavam em Roma, e ele escreve, ele faz aqui esse paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão falhou, né? Através do primeiro Adão, toda a raça humana falhou. Mas através do segundo Adão, toda a raça humana, se quiser se inalar a sua palavra, se aceitar o seu sacrifício, ele será redimido dos seus pecados. Glória a Deus por isso. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem da cruz.
Essa foi a missão do homem perfeito, morto ali na cruz do Calvário. Ele triunfou no Calvário. Ele triunfou ali na sua obra. Não falhou. Caminhou, sentiu amargura, era homem experimentado no trabalho, como profetizou Isaías no capítulo 53. Ele era um homem comum. O texto ainda diz que quem olhava para ele não tinha beleza alguma para o desejar, provando ali que ele era um homem normal, provando que ele era um homem ali, um homem, gente que nem a gente, não rebaixando aqui a sua divindade, não. Estou falando da humanidade de Jesus, né? A sua divindade estava ali. Era uma película. Uma não impedia a outra de ser acessada. Uma não derrubava a outra. Uma não anulava a outra. Pelo contrário, as duas formou a cristologia que hoje a gente conhece. Formou Cristo, 100% Deus e o 100% homem. Então vamos lá. Estamos falando aqui no subtópico 2, Jesus, o último Adão. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Meus irmãos, isso aqui é interessante. Deus, ele é justo. Ele tem um atributo chamado justiça. E como Satanás, ele tentou Eva e Adão e Eva, para que caíssem no pecado, Deus não poderia passar a mão na cabeça de Adão e nem na cabeça de Eva. Deus não poderia fazer isso, porque anulava a sua justiça. E o que ele poderia fazer? Deus criou, arquitetou um plano imediatamente e trouxe Jesus para ser um homem perfeito, morrer na cruz e ser exemplo vivo e eficaz para nós seguir e chegar até o céu. Assim ele satisfaz a sua justiça, ele não deixa de ser justo e é Deus Todo-Poderoso através dessa obra e dessa atitude, e o seu nome é glorificado por isso. Então vamos lá. Subtópico 3, para nós fechar aqui a nossa lição de hoje, né? Subtópico 3, que é a perfeição espiritual e moral de Jesus. É interessante, meus irmãos, entender. Eu sei que você vai ver muitas blasfêmias mencionando o nome de Jesus, blasfemando, dizendo que através de manuscritos, livros extrabíblicos, livros apócrifos, falando que Jesus teve caso com a mulher, falando que Jesus casou, falando que Jesus era homossexual com o apóstolo João. Enfim, você vai ver muitas blasfêmias desse tipo. Mas eu quero dizer que na Bíblia Sagrada, né, a inerrante, a palavra de Deus, ela não vai ter prova nenhuma que isso é verdade. Nela não vai ter nenhum versículo que pelo menos aproxima esse tipo de blasfêmia. Provando que a sua perfeição era moral na sociedade, era exclusivamente espiritual e perfeita. A sua perfeição era algo indiscutível, era muito além de tudo aquilo que nós podemos imaginar. Meus irmãos, então aqui a gente já fecha o subtópico 3 falando o seguinte: tanto ao falar quanto ao agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava nos seus lábios. Está escrito conforme 1 Pedro, no capítulo 2, e o versículo 21 ao 24. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Meus irmãos, isso é para glorificar a Deus, porque Cristo, além dele ter executado a obra que foi dada nas suas mãos, através a lei de Deus, Deus entregou a sua missão para ele morrer na cruz e redimir o mundo, e aqueles que nele acreditar. Além de tudo isso, ele trouxe um exemplo, ele trouxe uma trilha, ele trouxe pegadas,
Para quê? Para que eu e você possa trilhar por ela, caminhar, né? Eu já mencionei aqui o capítulo 2 de Filipenses, ele diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ou seja, Paulo queria dizer o seguinte: imita Jesus. Em outra declaração, ele vai dizer que sejam meus imitadores, assim como eu imitei Jesus. Então, está aí o verdadeiro cristão, né? O verdadeiro crente, né? Ele é conhecido se ele imitar as obras de Jesus Cristo, se ele parecer com o cristão, se ele correr nas suas veias a obra que Jesus Cristo deixou e fez executada na terra. Então aqui a gente fecha essa lição de hoje, lição muito maravilhosa, né? Falando sobre o homem perfeito, assunto bem importante. Que Deus possa abençoar a sua vida, né? Que Deus possa edificar a sua casa, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus